Cheguei, meu povo! Eita, trajeita! Sejam todos muito bem-vindos! Eu sou a Ana Oliveira e nesse canal só falamos de reality shows. Já falamos de BBB, Power Couple, agora tem Ilha Record, A Fazenda e muito mais. Então se você gosta, se você curte, chega se inscrevendo, deixando seu gostei e comentando lá à vontade. Não esquece de compartilhar, tá bom? Ativa o sininho pra não perder nada. Bora pro que interessa. Eita, que foi ao ar o terceiro episódio de Ilha Record, hein? O negócio pegou fogo. Estão gostando? Como Lucas Self já havia prometido nas redes sociais, o caos se instauraria a partir deste episódio, que foi um episódio marcado pela primeira votação da temporada. Realmente o bicho pegou, o povo já estava no pique de votação e as confabulações começaram cedo. Antes da votação, Antonella e Naná comentaram a respeito das suas opções de votos, conversaram sobre isso. E a Antonella disse que não tinha intenção de votar em meninas, que não ia votar na Nádia, que era uma opção da Naná, né? E nessa conversa aí, Antonella e Naná concordaram que a sua opção de voto em meninos seria Lucas Self. A Naná, depois no depoimento, chegou a dizer que a Antonella estava sendo incoerente ao falar que não ia votar em menina, uma vez que colocou 2 homens na sua final, no seu pódio. Ou seja, já temos gente aí de orelha em pé a respeito de Antonella, né? E uma delas é a Naná. Também tivemos o Diney conversando com o negão da BL, com o Matheus, né? Aconselhando o moço. Pyong resolveu fazer uma brincadeirinha, o joguinho da Cidade Dorme, gente, aquele jogo que eles brincavam lá no BBB. Obviamente, nesta brincadeira, Pyong Lee deixou claro que eles tinham que se dividir em 2 equipes, em lados opostos, e não deu muito certo não. Enquanto Pyong organizava a brincadeira, negão da BL, o Matheus e o Diney conversavam a respeito da votação, e eles concordaram que o humor do povo ia mudar depois da votação. E nessa conversa com o Diney, o Matheus deixou claro que é ignorante, né? Palavras do próprio Matheus. E também disse que às vezes não sabe se expressar, não sabe falar, e que por esse motivo podia se estressar no momento da votação. Pyong chamou o Diney e o Matheus, que estavam isolados para a brincadeira, porém só o Matheus foi se juntar ao restante do povo, enquanto que o Diney continuou lá isolado. E colocando a profissão de hipnólogo em prática, gente, Pyong Lee resolveu meio que hipnotizar os participantes. Obviamente, ele manja aí do entretenimento, né? Manja da arte de entreter as pessoas e foi isso que ele fez. Mas acabou colocando um contra o outro durante a brincadeira, como eu já falei. Durante a atividade, os participantes se estranharam, a Valesca se irritou com o Thomas se alterou, acabou meio que deixando o povo ali falando, teve uma discussão, uma pequena discussão. E assim que a brincadeira terminou, o Matheus, o negão da BL, comentou que as pessoas se acham espertas, mas que não conseguiam entender a intenção por trás da brincadeira. Será que ele estava falando do Pyong? Antonella, inclusive, não deixou passar não e cutucou o Pyong, dando a entender que ele armou aquela treta toda, aquela brincadeira ali, para justamente gerar uma treta, né? E ele riu de canto, gente. Antonella e Nádia falaram a respeito da dinâmica do jogo, falaram sobre não dá para confiar em algumas pessoas nesse momento. Nádia disse para desconfiar das pessoas quando elas dizem que são quietas demais, que não irão bajular os outros. Resumindo, um monte de diz que me diz pela casa e um monte de burburinhos. Votação, que foi o ponto auge do programa, né? Antes da votação começar, Sabrina Sato disse que agora o jogo começou para valer. E abriu os olhos do povo a respeito do que está em jogo, né? E ela disse que o público não quer ver algas ou plantas. Durante a votação, 2 iriam para Berlinda, um pelo comandante e o outro pela casa. Esses 2 vão ter que se enfrentar num desafio e quem perder esse desafio vai para o exílio, vai para fora da vila. Sendo o comandante da equipe vencedora, Thomas teve que indicar uma pessoa direto para Berlinda. Ele murmurou, falou, titubeou, e no fim surpreendeu votando no Diney, que faz parte da sua própria equipe. Para piorar a situação, Thomas falou das limitações do Diney, dos problemas que o Diney tem no joelho, que poderiam prejudicar a sua equipe futuramente. Sobre ter sido indicado direto por Thomas, o Diney ficou pé da vida, disse que Thomas estava em cima do muro, pediu que Thomas fosse mais direto durante a justificativa e ainda afirmou que Thomas estava caindo em contradição. Durante os depoimentos a respeito desse voto aí do Thomas, a equipe do Thomas deixou bem claro que achou traição por parte do rapaz. Thomas disse que Diney faltou com respeito, que ficou espantado com a postura de Diney. Já o Diney disse que o Thomas irá se arrepender, porque ele agiu com preconceito com a sua idade.
Votação de todos os grupos, gente, de todas as equipes. Eles deveriam ir até o deck, até a Sabrina, e dizer o motivo, sem dizer o nome em quem iam votar. E depois deveriam pegar uma pedra para poder referenciar ali o seu voto. Detalhe, ninguém da equipe Rubi poderia votar na equipe Esmeralda porque venceram a prova, né? A Esmeralda venceu a prova, mas todos poderiam ser votados. A Esmeralda poderia votar na própria Esmeralda. E mais um adendo, eles ouviam a justificativa dos votos, mas não sabiam em quem a pessoa estava votando. Durante o voto ali no deck, Thomas votou no Claudinho, né? Ele pôde votar mais uma vez, votou no Claudinho. Lucas Selfie votou na Mirella. Mirella votou em Lucas Selfie. Laura votou em Nádia, gente. E no momento em que votou na Nádia, Laura deu a entender, citou aí que a Nádia tem problemas de cabeça. E a Nádia, obviamente, ouviu tudo de lá. Obviamente, assim que Laura voltou, houve troca de farpas entre Laura e Nádia. Nádia pediu que Laura não citasse esse tipo de coisa, não falasse a respeito do problema de cabeça. Enfim, Laura tentou justificar, argumentar alguma coisa ali, mas não conseguiu. Nádia estava irredutível. Valesca não quis votar em nenhuma mulher, então acabou votando no Claudinho. Antonella votou no Claudinho. Anne votou na Nádia por falta de afinidade. O Matheus, o negão da BL, votou no Claudinho. E no momento de votar, o Dinei discursou, falou a respeito do Thomas e, obviamente, ficou magoado com o voto que recebeu de Thomas, né? Com a indicação que ele recebeu do Thomas. Dinei chorou, desabafou e falou em preconceito mais uma vez a respeito da sua idade, do seu joelho, enfim. Claudinho votou em Nádia e Naná votou em Lucas. Durante o depoimento, Lucas Selfie fez questão de dizer que estava em choque com o voto de Thomas no Dinei. Durante o seu voto, Pyong justificou, fez um discurso ali tentando defender o seu amigo Thomas e disse que o jogo é individual, gente. E por fim, Pyong votou no Claudinho, alegando falta de afinidade. Nádia falou a respeito do voto de Laura, mas acabou votando no Claudinho para poder se salvar, para poder se defender. Mas não deixou passar o discurso da Laura quando votou nela, né? A respeito daquela coisa de dizer que ela tem problema de cabeça, enfim. Por fim, gente, com 7 votos, o Claudinho acabou sendo o mais votado da vila e vai competir contra o Dinei, que foi indicado pelo comandante. Eles vão ter que participar de uma prova de sobrevivência. Quem vence, escapa. Quem perde, vai ser exilado, né? Vai sair da vila. Lembrando, gente, que não tem eliminação, é uma espécie de exílio, eles ficam em um outro local, tá? E isso, obviamente, deve impedir que eles concorram a mais prêmios, a mais tesouros. Não sabemos exatamente o que vai acontecer daqui para frente. Em resumo, depois de muita treta na votação, os 2 possíveis exilados serão Dinei e Claudinho, como eu falei, que vão ter que participar dessa prova de sobrevivência. Para quem vai a torcida de vocês? Depois da votação, eles puderam ir ali conferir quantos votos receberam durante a votação. Mas, como eu falei, não souberam quem votou em quem, apenas a quantidade de votos. Na casa, após a votação, eles passaram a repercutir tudo o que aconteceu. O Thomas ficou ali desabafando e ouvindo conselhos de Lucas Selfie. E, por outro lado, a equipe de Thomas meio que se revoltou contra ele, né, pelo fato dele ter votado no Dinei, que é da própria equipe. Antonella foi uma das mais revoltadas com a atitude de Thomas e chegou a propor que da próxima vez, na próxima oportunidade, eles se voltem contra Thomas. Por fim, apesar de todo o bafafá, o Thomas disse que não estava arrependido por ter votado no Dinei. Desabafou ali com a Naná, com o negão da BL. Lucas Selfie acabou aconselhando o Thomas a ir conversar com o Dinei assim que o clima esfriasse. Enquanto isso, a Nádia estava desabafando com o Pyong, dizendo que se sentiu ofendida por ter sido chamada de louca. E isso ainda falando a respeito daquele discurso da Laura. Naná foi conversar com o Thomas, gente, e disse que estava de boa em relação ao que o Thomas fez por ter votado no Dinei, mesmo não tendo concordado com o voto dele. Enquanto isso, Pyong continuava tentando defender o seu amigo Thomas e disse pro Dinei que Thomas não tem muita maturidade, que é o primeiro reality que ele participa. A Nádia também disse a mesma coisa. Já o Dinei disse que a pontuação do Thomas desceu demais com os outros. E Antonella parece que declarou guerra a Thomas e continuava insistindo que ele foi desleal. Eita, que o próximo episódio tá prometendo, hein, gente? Tem desafio, tem festinha e tem muito mais. E aí, o que vocês acham que vai acontecer? Estão gostando de Ilha Record?
Pegando a deixa, já que estamos falando de Ilha Record, vamos falar dela, a Sami, suposta ex-esposa de Pyong, que está participando de Ilha Record, apareceu chorando nas redes sociais, relembrando da mãe. A Sami compartilhou uma carta escrita por sua mãe em fevereiro deste ano, lembrando que a mãe da Sami faleceu no último dia 12 em uma luta contra o câncer. Relembrando que após um suposto envolvimento de Pyong Lee com Antonella em Ilha Record, a Sami anunciou a sua separação do hipnólogo. Porém, eles foram vistos juntos algumas vezes após isso, gente, o que deixa a dúvida de que se realmente eles estão ou não separados. O jornalista Léo Dias chegou a divulgar fotos exclusivas do suposto ex-casal passeando pelo shopping na última terça-feira. Aliás, está todo mundo doido para saber o que realmente teria acontecido entre Pyong Lee e Antonella em Ilha Record. Vocês estão curiosos, gente? O diretor disse que é para aguardar, para esperar, que isso vai acontecer a qualquer momento no programa. Não disse em que momento, né? Mas, enfim, a gente tem que assistir para saber o que realmente houve. Só tem uma coisa que resume, meu povo, é eita atrás de eita. Tudo sobre realities aqui no nosso canal. Fiquem ligados, vem muito mais por aí, hein? É isso, gente! Muitos e muitos e muitos eitas! Espero que tenham gostado do vídeo. E a qualquer momento eu tô aqui de volta com mais novidades, tá bom? Se inscreve aí, deixa o seu gostei e comenta muito. Compartilha também. Um beijo, cheiro, fiquem com Deus, até mais!